Olá a todos, tudo bem? Então vamos agora contribuir para a disciplina de filosofia. Vamos dar as dicas de como assim um professor de filosofia ele pode introduzir de uma maneira motivacional, ele chegar em sala de aula, antes de ele abordar os assuntos que vão ser dados no bimestre e em bimestres posteriores, de como o professor ele pode falar da sua disciplina antes de abordar os assuntos, né? Você sabe, né? Aqueles assuntos principais, o de destaque que cai em prova, que vai ser cobrada nas avaliações, tanto no ensino médio como também no ensino universitário. Então essa dica ela também serve para os professores universitários de filosofia, aqueles que vão seguir faculdade de filosofia e além disso, né, da disciplina da filosofia propriamente dita, é também dado, a filosofia é abordada também nas aulas de história e também nas aulas de geografia, ou seja, nas áreas de ciências humanas, né, de todas as carreiras de ciências humanas. Então, o que acontece? Então, quando o professor ele vai entrar em sala de aula, como é que ele pode dar a dica, né, essa introdução motivacional? Né? A introdução motivacional é quando antes de ser abordado o assunto, tem que ele colocar todos aqueles conceitos. É importante que o professor ele coloque um assunto, ele já associa com a vida prática. Então, em todos os meus vídeos, sempre falo, né, das características da introdução motivacional e que pode ser visto em outros links, né, que eu abordei, né, em outros vídeos que eu falei sobre a introdução motivacional. Essa minha apresentação aqui, ela vai ser apresentada, vai ser dividida em 6 partes. Então, já estou aqui já falando, né, iniciando. Essa é a dica de introdução motivacional ao estudo da filosofia. Então já estou disponibilizando aqui abaixo, né, no espaço, todas as outras partes do vídeo, né, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta parte do vídeo, tá certo? Então vamos começar aqui. Introdução motivacional ao estudo da filosofia, tá aqui. Aí vem as perguntas, né? O que é o estudo da filosofia? Então o professor ele chega em sala de aula, cumprimenta os alunos, tá? E principalmente essa dica aqui é dada para os alunos que estão conhecendo o professor, que para os alunos o professor é novato, assim que também para o professor os alunos são novatos. E aquele professor que já conhece os alunos, né, que foram de anos anteriores, ele já pode iniciar o assunto, né, os assuntos que são de filosofia. Mesmo assim, usando ainda a introdução motivacional, associar um assunto que é dado teoricamente com a vida prática do dia a dia, tá certo? Agora, para aquele professor que está conhecendo aquela turma nova, e tanto no ensino médio quanto no ensino universitário, então tá aqui, ó. Ele pode colocar essas questões aqui, ele pode já escrever essas questões aqui, ó, tá certo? Aí o professor ele pode dar a pausa no vídeo e ele copiar essas questões aqui e fazer um debate, um bate-papo informal no primeiro dia do ano letivo com os alunos, tá certo? Então, aí eu coloquei essas perguntas aqui, ó. Qual é o estudo da filosofia? Para que serve? Por que faz parte do ensino escolar? Por que preciso aprender? Por que preciso aprender filosofia? O que a filosofia vai ser de útil na minha vida, fora da escola, fora da universidade? Aonde que eu vou praticar a filosofia? Quando eu estiver dentro de um ônibus, quando eu estiver dentro de um carro, quando eu estiver indo a um supermercado, ou quando eu tiver que fazer uma caminhada, ou então quando eu tiver que viajar, ou no meu local de trabalho, né? Em que situações a filosofia é vista no dia a dia, né? O que você espera aprender estudando determinado conteúdo de uma disciplina? Que isso aí a gente vai falar agora na introdução. Como a filosofia pode contribuir para a sua formação como cidadão? Então é assim, pessoal. Quando vocês vão, então... eu vou contar, então, uma situação que, por exemplo, né? Quando você... Vou começar nessa parte aqui, falando a respeito, um exemplo... quando um professor ele vai dar uma aula de ensino de função de segundo grau, um professor de matemática, ele vai dar uma aula de ensino de função de segundo grau, e o que ele vai fazer? Ele vai lá, ele vai, com seus conhecimentos matemáticos, ele vai ensinar, ele vai dizer
colocar toda a expressão da função de segundo grau, que é y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E ele vai colocar trabalhar na interpretação gráfica da função de segundo grau, vai fazer aquele desenho da parábola, que vai colocar no sistema cartesiano, que é o xy. Tudo bem, beleza, mas aí o que acontece? Então, se um professor de matemática ele vai dar uma aula de função de segundo grau, ele tem que também falar o que de valor vai ter aquele assunto para a turma no dia a dia. Aí o aluno ele pergunta, por que eu tenho que aprender função de segundo grau? Para que isso vai servir no dia a dia? Isso aí, se percebermos, quando o aluno faz uma pergunta dessa, ele está filosofando, ele está questionando, porque uma das características master, importantíssimo no estudo da filosofia, são os questionamentos. Quando são feitos os questionamentos, são feitas as reflexões, é feito o raciocínio em cima das questões que o indivíduo ele coloca, ele pergunta para si mesmo e também pergunta às outras pessoas. No caso, o aluno ele pergunta para o professor, eu estou estudando função de segundo grau, mas para que isso vai servir para a minha vida? Da mesma forma, quando um professor de ciências ele vai dar uma aula sobre sistema do corpo humano, aí aborda sistema digestivo, sistema urinário, sistema reprodutor, sistema nervoso, sistema circulatório. Ele está lá apresentando todas as características biológicas, mas por que eu tenho que aprender isso na vida prática? Então, então além de dar todos aqueles conhecimentos técnicos, todos aqueles conhecimentos teóricos ali, que o aluno ele vai ver ali na aula, em qualquer aula, pode ser de história, geografia, física, química também, ele vai ver só aquele conhecimento, só o efeito cognitivo que ele está aprendendo ali, que a função do coração é bombear o sangue, que vai carregar todos os nutrientes que a gente adquire, os nutrientes da digestão, vai bombear os gases atmosféricos, no caso o oxigênio. Mas para que serve tudo isso? Por que eu estou aprendendo tudo isso? Eu não vou fazer medicina, eu não tenho que ficar aprendendo essas coisas profundamente, porque eu não vou estudar medicina. Eu quero só aprender aqueles assuntos que é relacionados à carreira que eu quero seguir. Tudo bem, é uma ideia, vamos dizer, do ponto de vista lógico, que o estudante, o aluno pensa assim. Só que quando, no caso, ele está lá estudando aquele assunto, está prestando atenção no que o professor está falando, cabe a tarefa do professor usar a introdução motivacional, que é para dizer a ele, para a turma, a função de segundo grau ela serve para quê? Qual o de valor que vai ter na minha vida fora da escola, certo? Então, isso aí você associar o assunto que você está dando em sala de aula com a vida prática, já é um sinal já de você ter que usar filosofia, para você fazer juízo de valor, você dá valor àquilo que você está ensinando, tá certo? Então, vamos dizer assim, para ter uma ideia, né, de como o professor ele pode iniciar, além dessas perguntas aqui, eu recebi aqui, faz um tempo, uma imagem, uma foto, que fala assim, que está falando aqui um quadrinho, uma história em quadrinho, o assunto é galinhas filosóficas. Olha só que interessante, está aqui, eu recebi aqui, está lá, aqui, galinhas filosóficas, está aqui. Então, tá lá assim, leia a tirinha a seguir. Então, o professor de filosofia ele pode começar essa dica falando assim: são duas galinhas, uma delas segurando o ovo, ela pergunta assim: o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eis a questão. Então, quando veio, né, essa frase, eis a questão, então isso lembra aquela frase que é muito assim estudada na filosofia, que fala assim: ser ou não ser, eis a questão. Que isso a gente vai abordar na segunda, terceira ou quarta parte, quinta ou sexta do vídeo, que vai falar a respeito sobre essa questão, ser ou não ser, eis a questão. Por que existe esse tipo de questionamento? E a outra galinha faz assim, dá a resposta: eu acho que... Ele fala assim: eu acho que viemos do macaco. Olha só que interessante. Como é que pode ser feita uma interpretação dessa, né? Dizendo que eu acho que viemos do macaco. Aí o professor ele pode
ele pode fazer esse questionamento, né, com os alunos no primeiro dia de aula do ano letivo e fazer com que os alunos pensem um pouco o que pode significar, qual é a interpretação que pode ser feita em cima da pergunta que foi feita. Você vê que o que é mais importante aí, né, entre as duas galinhas é a resposta que a segunda galinha deu, que falou a respeito que eu acho que nós viemos do macaco. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que se associar com aquele estudo da evolução humana, que é dado muito nas aulas de biologia, o que acontece? E principalmente quando é dado também na universidade, o aluno que vai estudar biologia, ciências biológicas, ele vai aprender naquela divisão da biologia que é a paleontologia, que estuda a evolução humana. E o que acontece? Então, quando a galinha fala que acho que nós viemos do macaco, o que quer dizer? Então, o professor ele pode trabalhar logo com isso como introdução motivacional, olha só, como uma introdução motivacional, e você pode ver que existe uma interdisciplinaridade entre a filosofia com a biologia. E eu também falo, né, que uma das características das minhas dicas que eu dou de metodologia de ensino é justamente a introdução motivacional e a interdisciplinaridade. É o professor de filosofia associar a filosofia com uma outra disciplina, como por exemplo com a matemática, como eu havia falado a respeito do assunto de função do segundo grau, e com a biologia, que é relacionado com o estudo da evolução humana. Então, qual seria a resposta que pode ser dado? Então, os alunos, pode acontecer de uma turma de 50 alunos, de 40, 30 alunos, pelo menos 2 alunos, eles pensarem um pouco, o professor ele vai conseguir resposta de pelo menos 3 ou 4 alunos, na minoria dos alunos ali da turma, dependendo do tamanho da turma. Então, a resposta seria o seguinte, que quando a galinha falou que associou a resposta, que deu a resposta que acho que nós viemos do macaco, ele está querendo dizer que o homem está associado com o homem que veio do macaco. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? Que o homem ele não veio diretamente do macaco, tá? Aí veio os macacos, né? Os antropóides e os hominídeos, ambos vieram de um ancestral comum. Mas isso aí é algo que vai ser estudado nas dicas de metodologia no ensino de biologia, tá certo? Então, a galinha ela estava associando com o humano, com a espécie humana. Por que isso? Porque a espécie humana é o único ser vivo em relação aos outros seres que tem a capacidade racional de raciocinar. É o único ser vivo que tem a capacidade de decisão, que tem a capacidade de fazer reflexões. Olha só, já estou colocando já as características da filosofia, que é a capacidade de decisão, capacidade de reflexão e que são desenvolvidas através de questionamentos. É quando você faz os seus questionamentos, quando você faz várias perguntas e que você tenta obter respostas, não através da ciência, mas você obter respostas através do raciocínio. Essa é uma característica também muito básica, muito fundamental do estudo da filosofia, é o uso da razão, é o uso do raciocínio. Então é isso que a galinha quis dizer, porque se a outra galinha perguntou o que veio primeiro, a galinha ou o ovo, eis a questão, isso é uma pergunta que tem que ser atribuída ao ser humano e não a uma galinha, um ser vivo que, né, ela é da classe ave, ele é uma ave, ele não é mamífero, ele não é um mamífero da espécie Homo sapiens sapiens, né? Então é isso que está querendo dizer, é como se as duas galinhas estivessem agindo, representando a espécie humana que está fazendo um questionamento e a outra galinha está dando a resposta. Então tá certo? Bom, então, por exemplo, já que nós entramos nessa parte de questionamentos, e o professor ele já pode falar isso a respeito dos questionamentos, então o que o professor pode falar? A dica que eu dou, a outra dica que eu dou para iniciar o estudo da introdução à filosofia, a introdução motivacional, é quando o aluno ele fala assim, quando uma criança de 4 anos, né, pergunta por que a árvore se chama árvore, né? E o que acontece? Então, quando uma criança, né, ela já entra naquela fase de questionamentos, por que uma árvore se chama árvore? Por que a cadeira se chama cadeira? Por que um tal objeto tem que ter nome? Então, você vê, olha como é que a criança já começa a raciocinar. Isso acontece muito, a questionar. Isso acontece muito a partir dos 4 anos de idade.
E você pode ver que a criança, mesmo sem saber, ela está filosofando. Ela está fazendo a sua filosofia, só que ela ainda não sabe, ela não sabe disso ainda, tá certo? E o que acontece? Outra coisa também é quando, por exemplo, vamos dizer que tem um aluno ou uma aluna e ela estuda numa determinada escola, aí quando ela recebe o boletim, apresenta lá para os pais, ou para a mãe principalmente, o que acontece? Houve um caso, porque isso aconteceu verídico, né? Houve um caso em que uma mãe, quando ela foi olhar o boletim do filho dela, que estava eu não me lembro agora, parece que acho que estava no ensino fundamental, ela foi ver o boletim do aluno, o que aconteceu? Ela estranhou, mas estranhou como? Seria, no ponto de vista lógico, a primeira impressão que estranharia, assim, que vamos dizer que seriam notas baixas que tirou, mas quando foi ver, não, o aluno estava tirando 9, 10 o tempo todo, quer dizer, eram 10 em muitas disciplinas. O que acontece? E você vê que a mãe estranhou, ou seja, ela já refletiu, ela questionou, ela perguntou, por que meu filho está tirando tanta nota alta assim? Em todas as disciplinas ele está com 10, está com 9, está com 8, está cheio de 10. E aí ela fez a pergunta, ela perguntou, será que ou o meu filho é inteligente demais, ou o que a escola está fazendo, qual o tipo de avaliação que está aplicando para que fizesse com que os alunos tirassem 10? Será que é só o meu filho que tirou 10? Ou será que todos os alunos tiraram 10? Então, você olha só, você vê a consciência, o raciocínio, ela usou a razão, colocou a razão em cima da emoção, ela foi lá à escola e questionar, ela quis saber, ela quis averiguar, por que houve essas notas tão altas no boletim? Para você ver que isso também é uma forma de filosofia, pessoal. É uma forma de filosofia. Porque é muito estranho, realmente. Você vê algo que, por outro lado, é bom, vamos dizer assim, que o aluno tenha nota alta, mas qual é a conclusão que se chega, né? A gente raciocina da seguinte forma, que a mãe, ela não se preocupa em relação apenas o aluno, o filho tirar a nota alta, ela se preocupou com o que a escola está ensinando lá, qual é o nível de aprendizagem que aquela escola está realizando. Então, saber quais são os conteúdos que estão sendo dados, ou está vendo facilidade demais, não sei, né? Então isso é também um exemplo de filosofia. Você fazer os questionamentos, raciocinar, tá certo? Então, voltando à frase, ser ou não ser, eis a questão. E que foi, né, de uma maneira assim adaptada, né, para os quadrinhos, né, das galinhas filosóficas, referente ao ovo e a galinha, que você pode ver, né, falando que eu me referi à interdisciplinaridade entre a biologia e a filosofia. Então, esse ser ou não ser, eis a questão, é uma frase de William Shakespeare, e a gente fica se pensando assim, você parou para pensar o que exatamente, né, o que significa exatamente essa questão, ser ou não ser, eis a questão? Da mesma forma que a gente vai ver depois, né, posteriormente, a respeito de outra frase, que é o penso, logo existo, que eu também recebi ali né, no compartilhamento de mensagens. Deixa eu ver aqui, encontrar aqui, ó, tá aqui, que a gente vai ver também no estudo da filosofia, também a respeito, então, penso, logo existo. O que isso exatamente significa? Está aqui, ó, que representa aquela estátua, né, do ser humano que está ali pensando, que ele pensa, logo existe. Olha só, para você ver também, que isso é também ligado à filosofia. Muitos, assim, a maioria conhece essa estátua, isso é muito visto, assim, foi visto em vários filmes, vários programas de TV a respeito, que fala sobre essas duas frases, de ser ou não ser, eis a questão, e penso, logo existe, que são reflexões. Então, tá aqui. Mas só que na hora a pessoa não associa com a estátua aqui, tá certo? Então, vamos ver. Outra coisa também em relação aos questionamentos, é a mesma forma quando existe uma certa dificuldade, quando você questiona o que é vida, né? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. O que significa vida?
como é que ela pode ser respondida? Então, a gente freia, a gente assim, fica assim congelado diante de certas perguntas, como essa pergunta do que é a vida. Então, para você ter uma ideia, né, você vê que a ciência e a filosofia se debatem com essa questão há milhares de anos. E o que acontece? E fica longe, né, de chegar a um acordo sobre a melhor resposta. A vida não é algo assim concreto, né, que você possa pegar, medir e avaliar, né? Ele pode ser Como é que a gente pode definir então a vida? A gente pode definir a vida como sendo assim um intervalo de tempo, né, entre o nascimento e a morte de um organismo, qualquer tipo de organismo, desde bactérias, de seres micro-organismos, né, seres microscópicos, seres vivos, até a espécie humana. Então você vê que é a mesma coisa que acontece com a palavra amor. Por exemplo, como é que você define o que é amor? Aí depois, quando não existe uma definição concreta do que é o amor, é da mesma forma também que você dá vida, você também não pode pegar o amor, você não pode também medir o amor, você também não pode avaliar o amor. Aí a gente pode vir através de um questionamento. Será que o amor ele pode ser definido ou apenas sentido? É por isso que as pessoas que a gente vê assim, ele tem aquele retrato, né, que a gente vê nas pessoas que usa mais a emoção do que a razão. Porque se não sabe definir o que é amor, o que acontece? Aí foi de geração em geração, a impressão que passa é isso, né? Que veio de geração em geração e que as pessoas sentem mais o amor do que você definir o que é o amor, tá certo? Então você vê que é uma aplicação da filosofia. Então é assim, pessoal, a filosofia, pelo que a gente pôde perceber, ela formula questões sobre tudo. Infelizmente, aqui no Brasil, né, a filosofia ela ainda é uma disciplina que precisa ser mais valorizada, por ser um instrumento que ensina a pensar bem e garante a liberdade de pensamento. O que a gente quer dizer com isso, com essa coisa de liberdade de pensamento? É a ideologia democrática, né, certo? Que é muito aplicada assim na política, né, no aspecto político, essa ideologia democrática, que é essa liberdade de pensamento que você tem, a liberdade que você tem de poder raciocinar, de você poder responder, vamos supor, elaborar respostas de acordo com o que você acha, com o que você pensa, você ter pensamento crítico. Então, esse desenvolvimento de pensamento crítico, liberdade de pensamento, ele é a filosofia, né? Então você pode ver que a filosofia ela ficou extinta durante a ditadura militar aqui no Brasil e foi substituída por uma disciplina que é a educação moral e cívica, muito vista nos anos 70 e 80, a educação moral e cívica. E o que acontece, né? Depois da educação moral e cívica, que foi extinta após o fim da ditadura, que foi no começo foi de 85, né? 85, a educação moral e cívica ela já estava numa fase decaindo e sumindo totalmente. Aí o que acontece? Aí você vê que a filosofia ela voltou a fazer parte do ensino escolar em 2008, né? No ensino médio. Então, o que acontece? Então, devido assim, vamos dizer assim, que existem alunos que não assistem às aulas alegando a falta de interesse nos assuntos abordados, né, pelos profissionais de ensino de filosofia. Não também só de filosofia, como também de sociologia. Então é por isso que, devido a esse problema, vamos supor, dessa aparente falta de interesse que a gente vê, o que acontece? É por isso que deve-se usar uma metodologia de ensino, como a dica que eu dou, que é a introdução motivacional, fazendo a interdisciplinaridade, para fazer o aluno entender por que ele está estudando filosofia. Para você ver que se a filosofia ele tem aquela característica de dar juízo ao valor do conhecimento, para quê? Por que eu estou estudando um determinado assunto? Você vê que até dentro da própria filosofia tem que ser dado uma introdução motivacional para perguntar por que a gente estuda filosofia. Olha só como é que né? Interessante isso.
pessoal, vocês podem ver que existem, né, essas situações, né, de que, né, os estudantes eles não assistem às aulas de filosofia, alegando falta de interesse sobre os assuntos abordados pelos profissionais de ensino. É por isso que é muito importante que, quando se vai introduzir um assunto, uma disciplina, principalmente no primeiro dia do ano letivo, já mostrar para o aluno, convencer o aluno por que é importante estudar uma determinada disciplina e onde ele vai aplicar no dia a dia. Todo mundo, assim, todos nós, não só apenas alunos, como também pessoas que já estudaram, já passaram pela vida do ensino escolar, aplicam a filosofia, mas não sabem por que está aplicando. É por isso que é muito importante ser falado isso, não apenas abordando os assuntos que é dentro da filosofia, que a gente vai ver depois que dois assuntos principais que é muito abordado na filosofia, no estudo da filosofia, que é a ética moral. Quando você estuda ética e moral e você estuda ideologias, são dois assuntos que fazem parte do estudo da filosofia. Então, por causa disso, dessa falta de interesse, daí a falha ou falta de conhecimento sobre política, por exemplo. Por que muitos assim não sabem política? Por que não existe aquela paciência de discutir política, de debater a situação, o aspecto sociopolítico econômico de um país? Não só aqui no Brasil, como também de outros países, para você ter conhecimento, principalmente pessoas, né, que viajam para outros países e querem conhecer a situação política social e econômica do país, tá certo? Mesmo que seja com a intenção de você se divertir no outro país por excursão, para você conhecer as culturas de outros países, tá certo? Então, é por isso que eu falo que não há razão de haver a desvalorização. Se existe um pouco de filosofia, se existe em cada um de nós, e que a gente precisa saber que nós praticamos a filosofia, então não há razão para ver uma desvalorização, tá certo? Então você vê que muitos professores que iniciam uma aula de filosofia examinando o significado dela. O de filosofia, ele explica que a palavra filosofia teria sido criada pelo pensador grego Pitágoras. Pitágoras, né? Pitágoras é o mesmo pensador que criou o teorema de Pitágoras, né? Que é ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, como assim? Tá aqui, ó. Tá lá. Vamos ver aqui como é que é. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá lá. Teorema de Pitágoras, né? Que no estudo do triângulo retângulo, ó, que o teorema de Pitágoras, né, que alguns alunos conhecem do ensino fundamental e do ensino médio, lógico, né? Ele tá aqui, ó, que ele é relacionado com o estudo do triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o triângulo retângulo. Tá aqui, ó. Esse aqui é o triângulo retângulo, né? Aqui você tem triângulo retângulo, porque tem ângulo de 90 graus. Quando o ângulo de 90 graus aponta para esse lado aqui, então esse lado aqui, ó, tá lá, que é apontado pelo ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Então, os outros lados são os catetos, B e C. Então, aí o que o teorema de Pitágoras diz? Né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Está aqui. Então, para você ver, né, como é que é interessante essa interdisciplinaridade entre a matemática e a filosofia. É um outro exemplo, tá certo? De interdisciplinaridade. Então, tá lá. Então como é que o professor ele pode, né, falar para os alunos, definir filosofia? Literalmente, você vê que a filosofia, ela significa amor à sabedoria. Amor à sabedoria? Sim, porque você vê que filo, né? Filosofia, filo significa amor e sofia significa sabedoria. Então você vê amor à sabedoria, né? Então o que você pode perceber é o seguinte, né? Quando eu falei a respeito, né, do teorema de Pitágoras, quando você pode ver essa interdisciplinaridade entre a matemática e a filosofia, vamos dizer assim, a gente pode perguntar como é que Pitágoras ele chegou a esse teorema de Pitágoras? Como é que pode um filósofo ter conhecimento matemático, ser também um matemático, para ele ter conseguido chegar a essa fórmula? Pessoal, uma coisa muito simples, porque se a filosofia ela é baseada no raciocínio, se a filosofia ela é baseada nos questionamentos, nas reflexões,
O que acontece? A gente pode dizer que graças à filosofia foi possível surgirem muitos teoremas, não só na matemática, como também na física, na química e também no estudo de ciências biológicas, principalmente quando é estudado na biologia as etapas do método científico. Então, aquele aluno que é um fã de biologia, que é um estudante aprofundado de biologia, que gosta de biologia, tem amor à biologia, por exemplo, então tem aquele assunto que é etapas do método científico, e que são essas etapas do método científico são é fundamental estudar, e foi graças a isso que foi possível o surgimento de medicamentos, que a ciência que estuda cada vez mais usa toda a tecnologia para cada vez mais descobrir as doenças, as curas de doenças, ou então amenizar as doenças. E para isso, o que é fundamental você estudar? É você ter muito conhecimento de língua portuguesa e matemática. Olha só que interessante. Você associar língua portuguesa com matemática, unir essas duas matérias com a filosofia. Por que isso acontece? Porque se Pitágoras ele chegou àquela fórmula de A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado, o que acontece isso? Então você leva em consideração a união da língua portuguesa com a matemática, porque você sabe que o que é fundamental quando a gente estuda língua portuguesa e matemática, que são as duas disciplinas principais de grande peso no ensino escolar. Você pode ver que a matemática, o que ele utiliza? A gente estuda a matemática para nós desenvolvermos o raciocínio lógico. Então a gente tem a interpretação quantitativa e qualitativa, que são fundamentais no estudo da matemática, quando a gente estuda números. E na língua portuguesa, o que a gente estuda? O que a gente tem que estudar, que é fundamental? Porque na língua portuguesa é muito importante estudar a língua portuguesa, porque para você ler, dialogar e interpretar. Então, quando você utiliza esses fundamentos aí, características das duas disciplinas de língua portuguesa e matemática, o que acontece? Você consegue desenvolver o lado filosófico, que é raciocínio. Então, quanto mais você ler, quanto mais você dialogar, quanto mais você interpretar, e com o estudo dos números na matemática, quando você vai analisar, vai utilizar o raciocínio lógico, então o que acontece? Foi graças a isso que nós temos aí muitas revoluções que aconteceram na nossa vida, muitas coisas boas que fazem com que a gente tenha controle, né, de doenças que a gente vê por aí, não só de doenças, né? E também muito importante que seja estudado filosofia de uma forma profunda, para você ter conhecimento do país em que você está, né? Você ter conhecimento do país em todos a diversidade de temas e assuntos, tá certo? Então, para você ter então além de Pitágoras, já entrando nesse assunto de exemplos de pensadores filosóficos e matemáticos, você tem também o Descartes, né? O René de Descartes. Você também tem Sócrates. Você também tem outros filósofos muito importantes, né? Você tem Aristóteles também, que Aristóteles foi um filósofo muito importante também, que ele ele abordou os primeiros estudos sobre a origem da vida, tá certo? Então, você vê que, graças à filosofia, você consegue fazer muitas interpretações. Por isso que é muito importante o assunto aprofundado, para poder o aluno, o estudante, ele saber interpretar o enunciado de uma questão, ele saber ler a questão, interpretar, dialogar a questão ali que está no enunciado, principalmente em concursos, né, de vestibular, até mesmo numa prova de escola, e fazer a interpretação, utilizar o raciocínio, tá certo? Então você vê. Por falar, então, um desses pensadores que eu citei, que é o René de Descartes, a gente pode falar a gente pode, né, fazer já o debate a respeito daquela frase: penso, logo existo, né? Então a gente pode fazer isso como? Então, o que acontece? A gente pode voltar aquele assunto, né? Tá aqui. Vamos pegar aquela ilustração. Tá aqui, ó. Tá aqui, aquela ilustração aqui, né? Olha lá.
Tá aqui, ó. Tá aqui, essa ilustração aqui, né, do penso, logo existo. Então, o que acontece? Então, você pode ver que quando a gente fala, o professor, quando ele vai debater com o aluno, o que eles pensam a respeito disso, né? Ele pode fazer esse questionamento com o aluno, falando assim, que então o penso, logo existo, né, o que quer dizer com isso, né? O penso, logo existo é a razão humana como única forma de existência, né? Como assim? A razão humana como única forma de existência. Então, quando eu uso a palavra razão, que está relacionado ao raciocínio, o que acontece? Então, o professor ele pode chegar para os estudantes, né, para os alunos, e falar assim, né, que René Descartes, né, ele chegou à conclusão desta célebre frase, né, enquanto buscava traçar uma metodologia para definir o que seria o verdadeiro conhecimento. Então, como é que seria o verdadeiro conhecimento, né? Então, o que acontece? O René Descartes, né, esse filósofo, ele desejava obter, né, o conhecimento absoluto, irrefutável e inquestionável. Como assim? Você pode ver. Descartes passou a duvidar, né, de tudo, né? Ele, inclusive, da sua própria existência e do mundo que o rodeava. Então, você pode ver. Então, quando existe já essa coisa da dúvida, quando você já começa a duvidar, então a gente pode pensar assim, que a princípio, naquela época dos grandes pensadores filósofos, na mitologia grega, então você pode ver que existia aquela coisa de nunca ser nada questionável, tinha que ser um conhecimento absoluto, ele tinha um poder do conhecimento como se fosse dono da verdade. Então, de tempos em tempos, a gente pode perceber que ninguém é dono da verdade, ninguém é dono absoluto do conhecimento, de você ter aquele conhecimento que você nunca pode questionar. É por isso que existia um certo período e que, até mesmo nas próprias escolas, a gente não podia, por exemplo, perguntar ao professor, a gente não podia corrigir nem podia corrigir o professor, e que o professor era visto como aquele dono da verdade, o dono do conhecimento, aquela posse absoluta do conhecimento. Até mesmo em relação a médico, você pode ver que muito tempo, vamos dizer, nos primeiros anos, né, do século XX, por exemplo, até no século passado mesmo, século anterior, século XIX, séculos anteriores, você pode ver que, por exemplo, o profissional como médico, ele era visto como aquele único, né, como sendo um Deus, né, Deus com D minúsculo, né, vamos dizer assim, não relacionado ao Deus maiúsculo, a respeito, né, do ser onipotente, que era visto como único, aquele profundo conhecimento de todas as soluções possíveis de curas de doenças, né? E hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê que Deus, né, que o médico ele tem que atuar junto com outros profissionais de outras áreas, né? Desenvolver uma atividade multidisciplinar com outros profissionais de áreas, tá certo? Então, o que acontece, né? Então, voltando a relação ao Descartes, né? Então, Descartes passou a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência, como eu havia falado, né? Então, o que acontece? Ao duvidar de algo, olha só, quando você já começa a duvidar, você está pensando, você está raciocinando, já estaria pensando, já estaria existindo. Então, como é que pode ser interessante, né? Quando tudo relacionado isso é relacionado à espécie humana, porque só o ser humano ele consegue ter dúvida. Quando ele consegue ter dúvida, ele já está pensando, ele tem consciência do que está fazendo, do que está pensando, né? E que está existindo, né? Então Descartes ele entendeu que ao duvidar estava pensando, e por estar pensando ele existia. Por isso que fala que se ele já está pensando, se ele está duvidando, então está pensando, então ele logo conclui que está existindo. É por isso que vem a frase, penso, logo existo, né? Então, desta forma, a sua existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou, né? Que é a sua existência. Você sabe que você existe, está ali, é uma coisa inquestionável, eu existo. Você sabe que você existe. Agora, aí vem novamente os questionamentos, né? O questionamento em relação aos outros seres vivos, que os outros seres vivos eles não são racionais, são seres irracionais. Os demais seres vivos, os animais, você vê que eles agem por instinto.
Exemplo, um crocodilo, ele tem a forma de abordar a presa. Ele pega aquela presa, abocanha a presa pela cabeça e ele começa a rodar a cabeça da presa com a intenção, vamos dizer, será que é com a intenção de quebrar o pescoço da presa para poder a presa morrer, né, de uma forma rápida para poder o crocodilo se alimentar daquela presa? O que acontece? Aí pergunta, será que o professor, será que o crocodilo, ele sabe o que está fazendo? O crocodilo, vamos dizer assim, no nosso pensamento, no nosso raciocínio, né, como ser humano, o crocodilo, vamos dizer assim, ele não sabe que está fazendo aquilo, ele simplesmente faz. Ele faz por instinto, porque ele já nasce de página cheia. Ele não é como um ser humano que nasce de página vazia. Quando nós nascemos, nós seres humanos nós nascemos de página vazia. E cabe a nós preenchermos a página de acordo com o conhecimento que a gente vai adquirindo, que a natureza fornece para a gente, que a natureza quer mostrar para a gente. Então a gente aprende, a gente acumula os conhecimentos. E qual é o nosso maior aprendizado? A natureza. Os próprios animais, eles são, vamos dizer, mestres, que eles executam todos aqueles atos instintos ali. Então cabe ao homem observar, fazer a observação do que aqueles animais estão fazendo, e cabe a gente querer reproduzir, copiar todo aquele processo que os animais fazem, que já nasceram já sabendo fazer o que vão fazer. Os animais fazem, mas não sabem o que estão fazendo. Tá certo? Então é assim, pessoal. Então nessa parte do questionamento, o que acontece? Vamos botar aqui um esquema, como é que a filosofia ela é estudada, né? Então quando a gente vai fazer os questionamentos, a filosofia ela é baseada, né, vamos dizer assim, em 3 caminhos que a gente deve se basear, nesses 3 caminhos, para que a filosofia ela seja associada com o poder de decisão que nós temos, né? O poder do questionamento, da reflexão, a capacidade de decisão que nós temos, tá certo? Aqui, pessoal, então vamos ver aqui, ó, tá aqui, ó, tá lá. Ó, então tá aqui, ó. A gente vai aqui, ó, pegar, né? Tá lá. Vou pegar aqui, beleza. Então o que acontece? Aí vamos dizer, como é que o professor de filosofia ele pode fazer também o debate de tudo isso que foi falado, né? Essas dicas, né? Essas sugestões, né? Que eu passei, né? Para abordar logo, para ter consciência que o aluno tenha da filosofia, vamos dizer assim. Então o professor de filosofia ele pode utilizar o seguinte esquema, tá aqui. Vamos supor que eu vou traçar essa reta daqui, eu traço essa reta e traço, olha lá, essa reta daqui. Então o que acontece? Quando a gente vai falar da capacidade de reflexão, capacidade de decisão, os questionamentos, o que acontece? Aqui você tem esse ponto aqui, representa, vamos dizer, um indivíduo. Olha lá, um indivíduo, né? O indivíduo aqui, o indivíduo da espécie humana, beleza. O que acontece? O indivíduo ele pode seguir 3 caminhos. Ou ele segue o caminho do sim, ou ele segue o caminho do não. Então isso se chama capacidade de decisão. Quando eu me refiro à capacidade de decisão, está relacionado à ética, que nós vamos ver posteriormente como é que é isso, que é um dos estudos, um dos assuntos que está dentro da filosofia. Quando você tem a capacidade de decisão, porque você tem ética. A ética é isso, é a capacidade de escolha, de decisão. Mas quando você fica na dúvida entre o sim e não, tá vendo? Ó? Gera a dúvida, você fica com dúvida. Se você tem dúvida, é sinal de que você está pensando. Tá lá. Você fica aqui no campo do talvez. Tá aí. É porque você fica no canto do talvez. Justamente no campo aqui do talvez, nesse talvez é que vem. Tá lá, ó. Vou apagar aqui para poder escrever, para ter uma ideia de como é que é. Justamente aqui tem as questões. Justamente onde a gente vai fazer as questões, as reflexões. É onde questões, reflexões
é onde você coloca também, você faz hipóteses. Olha lá. Você faz, coloca hipóteses, que você acha que é aquilo que acontece, não tem certeza. É o chamado campo das incertezas. Então, o campo das incertezas justamente está relacionado aos questionamentos, reflexões, hipóteses. Tá lá. Olha só, um esquema bacana que pode ser utilizado para tudo, resumidamente, de uma forma esquemática, saber o que é filosofia. Justamente nesse campo do talvez aqui, é a disciplina de filosofia, tá certo? É a disciplina de filosofia. Claro que tem que ter os seus parceiros junto, que é o sim e o não. Porque capacidade de decidir se você fica ou é sim ou é não, é a ética. E a ética, ela está dentro desse esquema aqui, tudo aqui, junto com talvez, junto com a filosofia, tá certo? Então, pessoal, então esse foi, né, a primeira parte do vídeo, e nós vamos, né, já está disponibilizado aqui, né, como eu havia falado, né, os outros vídeos aqui embaixo, já os outros aqui, as outras partes do vídeo, para poder essas dicas serem bem abordadas em sala de aula, e assim o aluno ele consegue já ver a filosofia de uma outra maneira e que haja mais interesse, ok? Então, valeu, um abraço e até lá.